O meu bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Dando continuidade, amados, ao nosso bloco de estudo que nós fizemos sistematicamente essa semana, hoje com este vídeo nós encerramos aquele tema que nós iniciamos a semana passada, que é o que Deus quer, o que Deus pede e o que Deus nos deu. Então nós estudamos já algumas partes e hoje nós vamos para a última etapa para nós concluir então esse estudo. E vamos já às escrituras. Então está aí, né, o nosso tema, o que Deus quer, o que Deus pede e o que Deus nos deu. Hoje, encerrando, né, o que Deus nos deu. O texto é super conhecido. A maior parte dos cristãos conhece o texto de cor, né? João capítulo 13, versículo 16, e vamos prolongar até o 18. No, o versículo 16 mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu coloquei João 3, do 16 ao 18, mas o pessoal conhece já todo o texto, então eu diminui um pouco ali para nós ser mais objetivo no nosso estudo e o vídeo não ficar tão grande, né? Então nós vimos aqui que Deus deu o seu Filho unigênito, significa único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que é, para começar, o que é que Deus nos deu? Seu próprio Filho. Olha, nós vamos ver no decorrer da extensão disso aqui. Agora nós vamos a mais outros textos, e daí então nós vamos, à medida que nós vamos reunindo os textos, nós vamos ver que vai clareando, que o tema vai, né, se completando, se fechando. O outro texto seguinte agora é 2 Pedro capítulo 1 e o versículo 4. Veja bem o que diz aqui. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, primeiramente, nós vemos que Deus nos deu o seu Filho. Agora que Deus nos deu promessas. Além de dar o seu Filho, nos deu promessas. É claro que nesse espaço de tempo deste vídeo não vai ter condição de nós estudar tudo que Deus nos deu, porque Deus nos deu fôlego de vida. Olha, Deus nos deu tudo. Tudo. O que somos, o que temos, tudo é Deus nos deu. Então a gente vai aqui falar dessas coisas principais que Deus nos deu. E através dessas coisas nós vemos o benefício que nós temos eternamente. Então Deus nos deu seu Filho, deu promessas, o que mais? Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, né? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Então vamos lá. Deus nos deu seu Filho, nos deu promessas e nos deu o Espírito Santo, né? Nos selou com o Espírito Santo. Olha que maravilha. E esse selo do Espírito Santo é o penhor, isto é, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Quer dizer, é a garantia da salvação para nós. Aquele que está salvo, está garantido por Deus.
por o Senhor Jesus, pelo seu sangue. Vamos em frente. Livro de João, capítulo 14, versículos 15 a 17. O Senhor Jesus falou aqui, olha, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse outro Consolador que Jesus falou é o Espírito Santo, né? Enquanto ele estava aqui neste mundo, né, em carne, ele era o Consolador por excelência, porque ele sempre estava ali confortando os discípulos. Mas como ele ia voltar ao Pai, então ele ia deixar, como ele falou, não vos deixarei órfãos, mas ele ia deixar o Espírito Santo nos guiando, confortando em todos os aspectos. E é importante, para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ora, selado com o Espírito Santo da promessa, que fica para sempre conosco, né, com a igreja do Senhor, com o seu corpo, e habitar e estar na própria pessoa. Então, o que significa aqui que o Espírito Santo, ele está coletivamente, ele está na igreja, e individualmente em cada cristão, que é membro do corpo de Cristo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você veja que aqui diz que Deus nos deu promessas, né? Aqui está, olha, pelas quais têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E agora aqui você veja que pelo seu divino poder nós tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Mas só que tem um detalhe aqui. A pessoa tem essas coisas aqui a partir do conhecimento completo de Jesus Cristo. Se a pessoa não se interessa em conhecer o Senhor Jesus, em conhecer o Pai, essa pessoa não vai perder de ter muitas coisas, porque como diz aqui, essas coisas, tudo isso que a pessoa, que Deus dá, é mediante o conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, para a glória de Deus. É Deus que nos chamou, e para isso nós temos que conhecer a Ele, conhecer o Pai e conhecer o Filho. Então a pessoa que não se interessa em ter conhecimento de Deus, é complicado. Por outro lado, bem-aventurado aqueles que buscam conhecimento de Deus, buscam conhecimento do alto, que não se deixam envolver por coisas aqui deste mundo, porque este mundo, amado, ele tem um objetivo, em levar nós, envolver de uma certa maneira que aquilo que é de Deus, que é o mais importante, vai ficando secundário e acaba ficando por último. A astúcia de Satanás hoje é essa: é tirar o tempo das pessoas. Então o próprio Deus deixa que isso aconteça, para que as pessoas, quando julgadas, então elas não tenham como se justificar, porque tiveram oportunidade
de conhecer a Deus, buscar nas Escrituras, tirar um tempo para buscar o conhecimento do Senhor, mas as pessoas, com medo de perder privilégios e outras coisas, se envolvem com outras coisas deste mundo, que parecem que são as coisas mais necessárias que tem. Então aqui falta fé e a pessoa, em vez de deixar outras coisas de lado aí, primeiro buscar o reino de Deus, a sua justiça, né? Se envolve com outras coisas aqui, e daí quando vai se ocupar com as coisas de Deus, às vezes não dá mais tempo. Entende como que é a astúcia do inimigo? Vamos mais à frente. Efésios capítulo 1, versículo 3. Este versículo é o início deste outro versículo que nós vimos aqui no começo. Olha aqui, Efésios capítulo 1, 13 e 14. E depois nós temos aqui, então, Efésios 1, 3. 1, 13 e 14 não tem, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bom, aqui nós temos então um resumo daquilo que Deus nos deu, nos tem doado, né? Nós estudamos nos vídeos passados, né, que Deus, o que Ele quer, né? O que Deus quer? Mas que nós estudemos que Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Claro que dentro desse contexto tem muitas outras coisas que Deus quer, mas é dentro desse contexto, esse é o principal. E depois nós temos o que Deus pede. Também nós já estudamos o que Deus pede, que a pessoa pratique a justiça, ame a misericórdia e viva humildemente com Deus. Então nós dividimos em 3 vídeos e estudamos essa parte do que Deus pede, né? 3 coisas principais, que cada uma das coisas nós dividimos em um vídeo para, assim, vamos dizer assim, debulhar melhor, né? Essas divisões assim, da palavra de Deus, para a gente entender melhor. Também fechamos, e agora o que Deus nos deu. Nós poderíamos ir muito além, mas quando nós pegamos estes versículos que nós vimos, nós podemos fazer um resumo daquilo que realmente o que Deus nos deu, e através dessas coisas que Deus nos deu, que é a graça de Deus, é um pacote completo de tudo que nós precisamos. Então, resumindo, né, para nós fechar então esse tema e este vídeo, nós resumindo o que é que Deus nos deu. Está aqui, né, resumo o que Deus nos deu. Nós vemos aqui 10, eu separei aqui 10 coisas que Deus nos deu. Olha, deu seu Filho. Ele nos deu promessas. Além de dar o Filho, Deus nos deu promessas maravilhosas. Ele nos deu o selo do Espírito Santo. Ele nos deu a garantia, através desse selo do Espírito Santo, né, que é o penhor, a garantia da nossa salvação. E aqui vemos que Ele nos deu para sempre, para ficar conosco, para habitar conosco. Deus nos deu todas as coisas, não é o que nós vemos aqui, né? Nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, segundo Pedro 1,3. Então Deus nos deu todas as coisas que nos são necessárias. Não é todas as coisas que nós queremos, porque às vezes o que nós queremos é para nossa própria perdição. Porque a carne quer o pecado. Então nós deu todas as coisas todas as coisas necessárias
para o cumprimento aqui neste mundo da nossa vida e da piedade. E nos deu todas as bênçãos, também todas as bênçãos. Agora nós temos que entender uma coisa, amado. Infelizmente nós vemos no meio da cristandade hoje, por interesse, lobos vestidos de pele de ovelha, pegando o evangelho e fazendo isso aqui, ó. Torcendo, modificando a palavra em benefício próprio e oferecendo aquilo que eles não têm nem para eles. Aquelas coisas que é de Deus, né? Oferecendo prosperidade, oferecendo saúde, oferecendo, olha, tudo aquilo que a pessoa se agrada. Tudo aquilo que agrada a carne, né? Tudo aquilo que agrada a satisfação da pessoa. E daí não, aquilo lá não tem problema, aquela outra lá não tem importância, Deus é bonzinho. E vem, sabe, com aquela conversa do evangelho totalmente modificado, totalmente feito uma miscelânea do evangelho, para que as pessoas então, oba, né, vou viver uma vida de rei aqui. Coitado do cristão que acredita nisso. Tome a chave disso, a chave daquilo, a chave do mundo, todo lá, oferece o mundo, ó, aos pés da pessoa. Sendo que a própria Bíblia nos diz que o mundo jaz do maligno, que o mundo vai ser queimado, vai ser destruído, todas essas coisas feitas aqui. Então, amados, não vamos cair nesse tipo de evangelho. Outro tipo de evangelho que é muito comum hoje em dia é que as pessoas estão lá se gostam de ser enganados, parece que tem prazer em ser enganado, como já está escrito que tem comichão nos ouvidos, das visões, das revelações, não sei o que, todas essas coisas, como se aumentando, indo além do evangelho, que os apóstolos deixaram para nós. Ali já está completo tudo que nós precisamos. Então essas história de bênçãos para as pessoas hoje não condiz com as escrituras para a igreja. É bem verdade que para a nação de Israel é prometido coisas, bênçãos aqui, neste mundo, nessa terra, porque o Senhor Deus deu essa terra para a nação de Israel. Agora, todas as bênçãos que é para a igreja são espirituais, são bênçãos espirituais. Não é coisa que hoje nós podemos apalpar. Porque o justo viverá da fé. E a fé é crer nas promessas de Deus lá para frente, para o futuro. Então, hoje, amados, o que nós fazemos de acordo com a vontade do Senhor, nós estamos investindo no reino de Deus. Estamos investindo no seu reino, e é lá que as pessoas vão ser contempladas, vamos dizer assim, né? Vão ser galardoadas, vão receber o prêmio daquilo que fizeram por meio do corpo aqui. Mas é espirituais, e é em lugares celestiais, e é em Cristo. Então, amados, não adianta nada as pessoas, por exemplo, hoje correr atrás dessas propagandas enganosas, dos lobos vestidos em pele de ovelha, porque eles querem encher as igrejas deles para tirar o dinheiro das pessoas. Oferecem saúde e de repente eles mesmos precisam estar lá no médico, estar no hospital, e tem os problemas que eles oferecem para os outros, às vezes nem eles não têm. Percebe? Então são coisas enganosas. Então vamos, amado, acreditar em tudo isso aqui que Deus nos deu. Deus nos deu, sim, Deus deu os salvos, porque Ele ama, porque os salvos são filhos dele. Mas Ele é Pai. Ele é Pai severo, Ele corrige os filhos rebeldes e, né, galardoa os filhos obedientes. Então vamos procurar
como vocês viram aqui, que todas as bênçãos e lugares celestiais é em Cristo. E que nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Então, vamos receber essa bênção se nós buscar o conhecimento de Deus, o conhecimento do Pai, do Filho, do Espírito, e que o Espírito Santo nos ministre esse conhecimento. Aí, então, nós vamos ter essas bênçãos, vamos receber essas bênçãos. Caso contrário, se ficamos acreditando em promessas forjadas, que não é para a igreja, que é para outro povo, que é para Israel, estamos sendo enganados. Está acontecendo para nós que nem aconteceu para Eva lá no Jardim do Éden. E qual foi o resultado? É lamentável que muitas pessoas deixam de crer nas Escrituras para crer em mentiras aplicadas, mas mentiras que gostam de ouvir, muitas vezes porque o que Deus tem para nós é promessas, é para o futuro e coisas que nós não podemos ver com nossos olhos e apalpar. Então é falta de fé, percebe? Então aqui nós terminamos esse tema nosso, que nós iniciamos na semana passada. Nós concluímos aqui. Eu espero que tenha ficado bem mais claro, assim, para os nossos companheiros amados aí de estudo bíblico. E vamos lembrar, amados, que Deus nos deu o seu melhor, que Deus nos deu tudo de primeira linha. Então, hoje tem muitos pregadores da cristandade aí que pedem das pessoas o melhor para entregar para Deus. Dizem que nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Mas esse melhor que nós damos para Deus, eu não generalizo. Eu estou falando dessas pessoas que usam desse expediente. Então, as pessoas dão para Deus, como eles falam, mas é para levar lá no lugar deles, lá onde eles dizem que é para levar, é para eles. E daí eles usufruem daquilo que foi levado para Deus, entende? Então o Deus lá é eles próprios. É complicado isso aqui, amados. Então temos que crer nas Escrituras e entender isso aqui, que Deus nos deu o melhor, verdade, tudo que deu melhor, mas que as coisas que Deus nos deu de melhor não foi o que Ele escolheu de melhor com satisfação. Imagine para Deus dar o seu filho para ser sacrificado por nós. Será que foi com prazer? Foi com uma coisa gostosa? Que prazer, o meu filho vai ser sacrificado lá pelo pecado desse povo. Claro que não. Claro que isso para Deus, aquilo que Deus deu para nós o melhor. Para nós foi o melhor, porque através de Jesus Cristo Deus nos deu a vida eterna. Mas imagine para o coração do Pai, imagine para Deus, para o Pai, imagine para o Senhor Jesus o que Ele passou, a morte dele na cruz, amado. Segundo a ciência, é a pior morte que existe, a morte por crucificação, porque é a mais lenta, a mais dolorida e a mais angustiante, é a que leva ao desespero, que a pessoa vai morrendo aos pouquinhos. A cada movimento o pulmão vai fechando e o ar vai faltando. Dá para ter uma ideia disso? Então, de Jesus Cristo, do seu sofrimento, está nos salmos, né, nos salmos proféticos ali, os próprios profetas falaram a respeito do Senhor Jesus. Então a pessoa estudando, a pessoa vê todas essas coisas, amados, e assim a pessoa aprende a valorizar o que Deus deu para nós. E assim, amados, nós procurar dar o nosso melhor para Deus. Esse nosso melhor, amado, não é o que pede lá. Tem o teu Isaac, pegue tudo que você tem, todo o teu dinheiro, todo o teu salário, pegue o teu carro, tua casa, tudo e dê aqui na igreja
põe na fogueira santa lá, e outras invenções mais que não está na Bíblia, não é nada Bíblia, né? Então, pedem esse melhor, quer dizer, arrancam a lã das ovelhas, arrancam a pele e tudo. Já tira que as pessoas têm para eles viverem no luxo e usando as escrituras, deu o teu Isaac, deu o teu melhor, porque Deus deu o melhor. Entende como que é a maneira que eles usam para enganar as pessoas? Deus deu o seu filho, agora você tem que dar tudo o que você tem. Mas e é isso que Deus quer? De jeito nenhum, Deus não precisa, Ele é o dono da prata e do ouro. O que Deus quer, amados, é que nós olhemos o nosso tempo, que nós aproveitemos o nosso tempo, que nós divida, que nós separe o nosso tempo para com o Senhor, que nós estudem, que nós tire tempo para estudar a palavra do Senhor, para conhecer o Senhor cada vez mais, para nós usufruir de tudo isso de melhor que Deus deu para nós. O que Deus quer de nós, o que Deus amado, o que Deus pede para nós, nós vimos que não é o que geralmente a cristandade diz que é. Porque o que Deus pede de nós, que nós vimos, é justiça segundo a vontade de Deus, a justiça divina, da maneira dele, né? O que Deus nos pede é que nós ande humildemente com ele. O que Deus nos pede é que nós ame a beneficência, como diz ali. Então são essas coisas que Deus pede, e não dinheiro. Não é esse tipo de coisa, porque isso não é para Deus, é para ele mesmo. Agora, infelizmente, a maior parcela do povo gosta disso. Gostam de ser enganados, estão lá cada vez mais atrás deste mundo. Porque o que estão oferecendo lá, estão oferecendo o mundo, e não o céu. Ok? Por aqui terminamos, amado. Eu peço para vocês, como Deus nos deu o seu melhor, como o Senhor Jesus deu a vida dele por nós, vamos valorizar as coisas de Deus, amados, e vamos pôr as coisas de Deus em primeiro lugar. Um exemplo, olha, eu tô aqui agora, são 5:30 da manhã. Eu acho um ótimo horário para a gente estar gravando, para a gente estar fazendo a obra de Deus, porque é um horário, olha, que eu tô descansado, é começo do dia, é o início, é onde eu estou com toda a minha energia. A minha energia de velho, de 73 anos. Agora, amados, imagine se eu vou fazer todos os afazeres que eu tenho a fazer, todas as outras coisas, para depois eu vir gravar o meu vídeo aqui, que é para a obra do Senhor, o estado que eu vou estar aqui. Vou estar aqui sem coragem, sem força até para falar. Percebe? Então vamos, amados, pôr as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que é isso que o Senhor se agrada. Que nós ofereçamos aquilo que Ele gosta. O nosso melhor é isso, amado. É a nossa força, é o nosso primeiro, é a nossa disposição, onde nós estamos, né, dispostos, alegres, felizes, em executar aquilo que Deus quer. Primeiramente. E depois as outras coisas. Percebe? Então, quando isso está no coração da pessoa, com certeza, para o Senhor é agradável. Ok? Ficamos por aqui. A minha gratidão a Deus por a oportunidade de poder estar juntamente com você e nós estudando da sua palavra. Isso para mim, isso é um privilégio. A minha gratidão a vocês que me acompanham. A minha oração para que o Senhor que vocês possam alcançar as bênçãos celestiais que o Senhor tem para nós. Um dia a gente possa servir lá na glória, todo lá, né? E eu peço que ore também por mim, pela minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo então. Portanto, até lá, fiquem na paz do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo então.